E você comentou urânio. A gente fala uma commodity alternativa, energética, a gente fala muito de urânio. O urânio é mais rock and roll, é mais radical, mais... Nossa, muito poder. Você olha assim e fala, não, esse negócio é radioativo, cara. Dali sai energia pra caramba. Mas na hora que a gente fala de hidrogênio, a gente não tem essa mesma sensação. Coisa mais suave. É uma coisa mais suave, tá na água, você bebe um H2O ali no mercadinho, tem hidrogênio ali também na composição. Como que isso é utilizado hoje no mercado? Por que há essa expectativa de que o hidrogênio ele seja explorado amplamente como uma fonte de energia? Toda vez que você pensa em urânio, você pensa em Chernobyl, e quando você pensa em hidrogênio, você pensa em Noruega, né? Exato. A diferença é muito grande. Mas, bem, basicamente, quando a gente olha para hidrogênio, a gente não fala de um tipo de energia completamente desconhecida. A gente já utiliza hidrogênio em larga escala. O maior consumidor, o maior produtor é a própria China. São toneladas usadas, mais de 20 toneladas, eu acredito ser ao ano de hidrogênio. Mas daí são as vertentes que a gente acaba abordando, né? Quando a gente olha para hidrogênio, o que tem sido falado, que tem chamado a atenção, é o tipo de hidrogênio. E daí explicando um pouquinho desse mercado, e eu acho que faz total sentido porque a gente está em meio à COP27, né? Que é a conferência do clima. E teve a COP26, que foi um marco muito importante, reforçando um pouco, resgatando o que foi combinado no Tratado de Paris, depois da pandemia, e esse ano já estava um pouco escanteada por conta da crise energética e outros fatores geopolíticos que atrapalharam muito o debate de clima. Mas ainda assim é uma coisa que precisa ser feita para que os países alcancem a sua meta. O que precisa ser feito? A redução de emissão de gases de efeito estufa, gás carbônico ou gás carbônico equivalente, conforme os países se comprometeram, né? Não estou falando aqui não estou militando, estou falando só o comprometimento dos países que foi feito, assinado, tratado direitinho. Então, para isso, a gente precisa de energias renováveis, energias verdes. E daí entra a versatilidade do hidrogênio, né? O hidrogênio, bem, é o elemento mais abundante da natureza, só que ele não vem sozinho, né? Normalmente ele está na água, ele está no metano, ele está de outra forma. Então, a ideia aqui é você isolar o hidrogênio, né? É como você separa ele das outras moléculas e etc. E esse processo de separação, de isolamento, para transformá-lo em uma molécula de energia que você possa utilizá-lo, ele já é feito, só que normalmente é um processo poluente também. Por exemplo, o hidrogênio ele é altamente usado em indústria química, né? Refino de petróleo, por exemplo, e outras versatilidades de indústria química também, indústria no geral, né? Se a gente observar, tem muita indústria que se alimenta de hidrogênio, mas é um hidrogênio poluente. Então, para você fazer essa quebra, esse isolamento, você precisa de outro tipo de energia para fazê-lo. Então, você quebra ele com gás natural. Isso é um tipo de hidrogênio. E daí, para você classificar esses hidrogênios, você tem uma paleta de cores. Você tem hidrogênio preto, tem hidrogênio marrom, tem hidrogênio cinza, que é o mais utilizado, que ele deriva do gás carbônico. O preto e marrom é carvão, né? São tipos de carvão. Carvão, madeira... Carvão. O primeiro é carvão com maior teor carbônico, o segundo é outro carvão com um pouco menor, daí você tem o gás natural, e daí você começa a ter os mais diferentes, né? E daí é o que chama a nossa atenção, e é o que tem chamado a atenção, que é o hidrogênio azul e o verde, mais precisamente o verde, mas o azul também. O azul ele é de gás natural, né? Também, assim como o cinza, só que ele tem captura. É aquele CCUS, né? Carbon Capture Usage and Storage, Utilization and Storage. Ele tem a captura, e o verde, então você consegue, em vez de emitir, você consegue capturar 80%, 90% do gás carbônico que você emitiria numa utilização de isolamento do hidrogênio tradicional, e você tem o verde, que daí você utiliza energia renovável para fazer essa quebra, e daí é um tipo de uma geração, uma produção de hidrogênio limpa. E é isso que o pessoal está atrás, porque o hidrogênio ele não é só mais abundante, mas ele é extremamente denso do ponto de vista energético, ele tem um potencial 3 vezes maior do que a gasolina convencional. Por exemplo, ele é super versátil, então ele pode ser usado para logística. Claro que aqui a gente está falando muito de fronteira, mas você já tem hoje navios movidos a hidrogênio, principalmente. Trens também, eu vi que a Alemanha já está utilizando. A hidrogênio. Você note que são países mais ricos.
que é aí que entra um dos problemas também que a gente pode ir abordando. Mas basicamente, então, você tem essa dinâmica. O urânio, você tem a extração do urânio da terra, etc e tal, você vai utilizar ele na usina nuclear. Aqui o hidrogênio é diferente, você tem as versatilidades dele para você utilizar posteriormente, tanto na indústria química que eu citei, que seria muito bom que se trocasse, né, esse hidrogênio cinza convencionalmente utilizado por um hidrogênio pelo menos azul ou verde, mas é caro esse processo ainda. Precisa de inovação, precisa de investimento, precisa de tecnologia, precisa de tempo, principalmente. É um tipo de investimento, portanto, que demora anos para maturar. Não estou falando uma coisa do dia para a noite, aqui propriamente dito. Isso, a gente está na tendência correta, mas eu temo que agora a janela propriamente seja... não que você não deva ter, mas afasta a janela, por conta da crise energética global, afasta os investidores desse tipo de energia, porque você pensa assim, bem, agora todo mundo está correndo atrás de gás natural e outras fontes de gás natural e em vez de migrar, fazer a transição energética, no curto prazo eles estão focando mais em combustíveis fósseis. Por que eu vou me dedicar a isso agora? Bem, isso é verdade no curto prazo, mas a longo prazo esse impacto, essa crise energética muito proporcionada pela guerra na Ucrânia, ela também é um dos motores que vai possibilitar um maior enraizamento da transição energética que era esperado pelas duas janelas principais, que é 2030, que é a redução do patamar de emissão de gases frente a 2010, e depois 2050, que é o zero líquido. O pessoal fala em termos de emissão. E para isso você vai precisar de várias ferramentas. O hidrogênio é um dos caminhos. E veja, aqui ele está entre vários que a gente pode utilizar. O etanol de segunda geração aqui no Brasil é também uma das avenidas? Pode ser. Enraizamento em outros países. É que o Brasil, a gente parte de uma posição privilegiada nesse debate, porque a gente já é uma matriz predominantemente renovável e hidrelétrica. Mas ainda assim a gente tem trabalho a ser feito, diversificando essa matriz hidrelétrica. Quando não chove, estamos ferrados, não é verdade? Leia-se exatamente isso. Então, assim, eu acho que até é interessante a gente falar sobre isso, porque o momento ele é muito propício para nós termos essas discussões. O petróleo, ele demanda que você tenha uma planta de exploração de petróleo em uma bacia de petróleo, que depende, claro, da sua geografia, de onde você está posicionado, que torna alguns players mundiais os maiores produtores de petróleo e combustíveis do planeta. E acaba criando uma dependência, que é justamente o que a gente está vendo agora em relação à Rússia e Ucrânia. A energia renovável hidrelétrica, você depende da sua hidrografia, então você depende da sua posição geográfica. A mesma coisa com a energia eólica, se a gente não tem vento, como a gente vai ter? Exatamente, o hidrogênio ele parece que se você tiver dinheiro e conseguir construir uma planta de exploração desses materiais, você acaba conseguindo produzir a energia renovável internamente em algum país que você esteja posicionado. Sim. Então pode ser um grande gatilho para a valorização futuramente, para essa independência energética que a gente comenta tanto recentemente, essa dependência, todos dependem da OPEP, todos dependem da Rússia, todos dependem do Brasil, da Venezuela para exportar o petróleo, então... E acaba resolvendo duas dores, né? Além de resolver essa dor, eu vejo também que acaba resolvendo a questão que a gente está batendo muito, que é o que você acabou de falar, de buscar uma fonte de energia limpa, porque a Europa agora voltou a olhar, por exemplo, para a energia nuclear, que é uma coisa que já estava escanteada e que agora eles voltaram a discutir. Então, eu acho que esse momento, você provavelmente vai saber falar disso muito melhor do que a gente, mas eu sinto que esse momento acaba colocando ali o hidrogênio como uma alternativa, né? A Europa deve estar olhando de uma forma diferente para o hidrogênio agora. Perfeitamente. A Europa era quem mais olhava junto com os Estados Unidos para o hidrogênio azul e verde. E agora cada vez mais é assim. Inclusive, da última vez quando eu falei de urânio, a gente ventilou essa possibilidade de que... Porque a Europa já está numa crise energética, não é de agora. É claro que voltou por conta dessa guerra na Ucrânia, mas a gente já falava disso em 2021. Por conta de falta mesmo de energia, não por conta de um choque energético exógeno como a gente tem observado agora. E justamente por isso a gente olhava para a demanda que é existente em termos de energia e falava assim, não existe oferta energética limpa, a Europa vai precisar reativar as usinas nucleares que desativou, vai deixar de descomissionar as usinas que estão em fase de descomissionamento, que é o que aconteceu na Alemanha agora, é o que aconteceu na Califórnia agora. Próprio Japão, imagine só, voltando a debater usinas nucleares, e claro que outras fontes energéticas também.
É uma nova era que a gente está entrando agora. Eu entendo que o que a gente está observando no mundo é uma ruptura de uma ordem que se foi formando ao longo dos últimos 30, 40 anos, principalmente depois, de maneira mais enfática, depois da queda do Muro de Berlim, mas desde uma inserção maior da China no mercado global, que possibilitou cada vez mais globalização, difusão das cadeias de suprimentos e uma maior interligação global entre o comércio de países maiores e que proporcionou talvez a maior geração de riqueza da história da humanidade. Agora você tem uma antítese, essa tese dominante nos últimos 30 anos, que é uma maior regionalização de cadeias de suprimentos. Antes, quando a gente observava só a globalização, as cadeias de suprimentos focavam só em eficiência. Então você tinha um esforço muito grande e vários choques desinflacionários ou deflacionários, inclusive demográfico, tecnológico e a própria globalização. É um pouco controverso, vai ter economistas que falam que a globalização tem vertentes inflacionárias, mas de maneira geral ela também ela é um fator que, observando deste aspecto, ela é também desinflacionária. E agora não mais, porque agora as cadeias passam... O que aconteceu? Teve a pandemia, a gente já vinha de um resquício disso com a guerra comercial, mas teve a pandemia que aprofundou esse processo. Quando fechou, os países fecharam, observou, preciso de máscara, vou comprar, mas não dá, porque a máscara é na China que faz. Putz, e agora? Então produz aqui dentro. Não, mas que não tem capacidade, vai demorar 3 meses. Eu falei, meu Deus do céu. Então compra respirador. Não, é na Europa, fechou, não dá para trazer. Ele falou, não posso ser tão dependente, então vou precisar regionalizar melhor as cadeias de suprimentos, focando em segurança, diferente de eficiência. Então, segurança energética, segurança alimentar, segurança logística. E daí, energética entra também você conseguir suprir, diferente do que a Europa está passando agora, uma super pressão, super enforcada. Vai passar por esse inverno, mas o ano que vem é outra batalha e etc. E daí entra as energias renováveis, que é o debate que a gente está inserido. E claro que agora está estressado, então os combustíveis fósseis voltam a ter esse destaque. E até mesmo as próprias grandes empresas de big oils, né, que a gente poderia chamar, elas devem ser um dos vetores, uma das grandes campeãs dessa transição energética, porque elas estão agora super capitalizadas, né, ganhando dinheiro a rodo. Elas vão ter dinheiro para trabalhar melhor essa fase de transição num novo modelo sem emissão de carbono como elas estão acostumadas no passado. E o hidrogênio entra neste contexto, como você tinha perguntado, em que as pessoas devem se preocupar mais com a segurança energética do seu país e uma segurança limpa também em termos de energia, para que você consiga controlar a elevação de temperatura da Terra ao longo do tempo, conforme o que foi estabelecido pela ONU lá atrás, né? Diferente de qualquer outro material orgânico que você faça a combustão, o hidrogênio, quando é feita a combustão, ele resulta em água. Então a gente tem uma queima, pelo menos ali, do hidrogênio limpo. A gente tem essas classificações para geração dessa molécula de hidrogênio, que elas são classificadas em diversas cores, como você havia mencionado. E tem outros malucos, assim, é claro que o foco aqui é hidrogênio azul, hidrogênio verde, mas tem hidrogênio turquesa, tem hidrogênio musgo, que é de biocombustível ou biomassa, então tem vários, tem branco, que é o natural, o geológico, etc. Então tem várias vertentes, o foco mesmo agora tem sido o azul e o verde, né, principalmente. É um universo